Boa tarde, boa noite, seja a hora que for, estamos aqui, Podless, voltando com tudo, hoje com uma entrevista, olha, bacaninha, viu, gente? Bacaninha mesmo. Vamos estar falando de uma coisa aí que todo mundo vive falando, né? Tal de inovação. Afinal, o que é inovação, né? Eu tenho algumas definições, mas nós vamos ouvir aqui de um especialista, né? A nossa mesa hoje está sendo composta pelo Gustavão, grande cara do TI. Grande cara do TI. Tamo junto aí, para dar o apoio que precisar. Tamo junto mesmo. Vitão tá aqui arrasando, né, Vitão? Esse aqui, os alunos, né? Representando os alunos, lógico. Tá aqui, olha, aquela renca de alunos, tá aqui tudo representado pelo Vitão. E, lógico, nós temos um convidado ilustre, que é o professor Matheus Como é que é o seu nome? Gerolamo. Italiano, né? Se falar com a mão, acho que fica mais... Oh, perfeito. Gerolamo. Tá, eu quero uma pizza de Gerolamo. Assim, alguma coisa assim. Professor, muito bem-vindo. Obrigado por estar conosco aqui, podendo estar dando essa contribuição para essa geração de curiosos, interessados. E eu acho que, mais do que tudo, é muito importante o conhecimento de uma pessoa, ou de um profissional, ou de um mestre como você, para poder exatamente fazer aquilo que a gente chama do grande alinhamento, né? Então, porque a gente ouve alguma coisa aqui, ouve alguma coisa ali, mas não necessariamente a gente tem alguma coisa muito bem clara, muito bem estipulada dentro da nossa cabeça. E hoje a gente sabe que esse tema, inovação, é uma coisa bastante séria. Mas antes da gente entrar nesse nosso bate-bola, antes, Gustavão, da gente apertar o professor aqui, de colocar ele na parede? Antes de colocar ele na parede aqui e tal, tudo. Professor, conta um pouquinho pra gente da sua história. Eu até estava combinando com ele aqui, pessoal, que é o seguinte, eu não ia fazer uma leitura do currículo dele. O cara é um cobra, o cara tem de tudo. E tem novidade por aí, parece que ele vai falar, mas parece que ele está chegando para essas redondezas exalquianas aqui. Acho que ele vai contar um pouquinho sobre essa história. Professor, bem-vindo. Conta um pouquinho para nós a sua história. Pedro, bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Prazer te conhecer, obrigado, né? Estou também super impressionado com a sua história. Marketing, eu sou da engenharia, né? Então, marketing para mim é uma área mais recente, importa muito. Professor, ninguém é perfeito. A primeira faculdade que eu fiz foi engenharia. Bom, você sabe dessa história, né? Os médicos falam para os filhos, estudem medicina. Os advogados falam, estudem direito. E os engenheiros falam, não estudem. Não estudem. Brincadeiras à parte, eu adoro a profissão onde sou formado. Prazer te conhecer, Gustavo, prazer também. Prazer meu. Gustavão, é isso? Então, representando toda a equipe aí de estudantes da Exalc. Rua, obrigado. Pessoal do back office, né? Opa! O Luiz e o Gustavo também, que eu conheci aí. Bom, parabéns a todos vocês pela iniciativa, que eu acho super importante e conectada com os dias atuais. Meu nome é Matheus Gerolamo, né? Meus filhos se autodenominam Gerolamo porque ficou mais fácil, mas né, na raiz aí é Gerolamo, mas não me importo muito. Agradeço pelas boas-vindas e pelo convite. Como eu estava brincando, né? Mas eu gosto muito da minha formação. Tem o jeitinho engenheiro de ser, né? E é uma formação mesmo, é uma forma de pensar. Isso tem a ver com a minha história. A origem tem a ver com a minha história porque eu sempre gostei, eu me defino como um eterno estudioso. Então eu gosto muito dos estudos, né? E quanto mais eu estudo, mais eu sei que nada sei. Tem alguma frase, né, famosa nesse sentido. E a minha perspectiva como engenheiro sempre foi de estudar para desenvolver mecanismos que pudesse ajudar o público que mais precisa. No caso da engenharia de produção, que é a minha área de formação, e administração também, acho que o nosso público-alvo são as organizações, sejam elas públicas, privadas, né, terceiro setor, grandes ou pequenas. E esse é o meu laboratório. Meu laboratório é fora dos muros da universidade. Então, o estudo, a pesquisa, né, adaptando métodos e ferramentas, a aplicação e a reflexão sobre isso e trazendo de volta para a sala de aula. Então, quando eu fecho esse círculo, é o que mais me motiva, né? E o aprendizado ele é constante. Então, tudo vai se retroalimentando, é muita sinergia.
Eu fiz engenharia de produção e recebi um convite para fazer iniciação científica em 1997. Em 96 eu entrei na USP em São Carlos. Em 97 eu já estava pesquisando controle estatístico de processo. Olha aí. Controle de qualidade. Aí do controle da qualidade para garantia da qualidade, que são as normas, né? Até hoje, né? ISO 9000. Da garantia para gestão da qualidade. Isso já chegando no final da graduação. Fiz um estágio e fui contratado como trainee numa empresa de suco de laranja. Então, uma conexão lá na região de Araraquara e Matão, que é perto de São Carlos. Então, já tinha uma conexão aí com o agro. Eu sou piracicabano, né? Então, já tem essa... Eu brincava aqui, nós estamos aqui na Exalc, para quem está nos assistindo. Nós estamos aqui na Exalc e sempre que eu passo na frente desse lago, eu tenho muitas histórias para contar. Na época que eu nem sabia o que Exalc era em termos de magnitude de escola, Claro. né? De nível superior. Eu era uma criança, meu pai me trazia aqui. Da gestão da qualidade para a gestão de melhoria, que é uma evolução natural. Da gestão de melhoria para a gestão de mudança, então entendam como uma cebola que vai se transformando em camadas, né? A origem está lá e vai crescendo. Da gestão de melhoria para a gestão de mudança. E aí eu já estava no doutorado, fiz uma parte do doutorado na Alemanha, fiz mestrado, doutorado em São Carlos, né? Agora, recentemente, professor da Universidade de São Paulo. Estou lá em São Carlos atualmente, na Escola de Engenharia, onde eu me formei. Tive uma experiência na Alemanha para terminar o doutorado lá, uma parte do doutorado, e fiquei lá depois para pós-doc. E quando eu voltei para a consultoria. E a pessoa já me conhecia, que me contratou, uma consultoria na área de supply chain. E ele falou assim, você que é doutor já e gosta de fazer pesquisa, a gente está precisando desenvolver aqui uma frente mais relacionada à transformação da cadeia de valor na perspectiva de pessoas. De cultura e de competência de pessoas. A gente acha que você pode desenvolver porque você conhece a área de supply chain, você é da engenharia de produção e consegue fazer conexão. Eu topei o desafio e ali a gestão de mudança para mim ganhou uma nova perspectiva. Porque para mim, como engenheiro, o que era? Eu tenho processo, é muito assim, é muito na nossa veia lá. Processo existe, processo como está. E aí você usa todo o seu conhecimento, sua bagagem para desenvolver modelos futuros. Aí você define as variáveis de interesse, faz as simulações e propõe um modelo to be, como deve estar. E para mim isso é muito óbvio. Claro, imagino. Quem não vai implementar algo que está provado que vai dar certo? Aí você chega na empresa, o que acontece? Nada acontece. Ou é muito por quê? Porque é uma visão míope. Quem acha que o mundo se dá só naquela perspectiva que você enxerga e conhece. É verdade. E a partir daquela experiência prática, eu comecei a compreender um novo mundo, né, de uma visão mais sistêmica. A visão processual era muito forte. A visão sistêmica era muito falada, desde a época do Peter Senge, mas talvez pouco compreendida ou praticada, por mim, pelo menos. E aí, nas lições que a vida nos dá, eu fui compreendendo que não é só de processo que se trata de hierarquia, se trata de poder, se trata de competência, se trata de cultura, se trata de indicador, se trata de estratégia, se trata de visão, se trata de marketing, de mercado externo e interno. Claro. Isso, não que eu saiba tudo isso, mas só abriu meus olhos. Eu deixei a consultoria, não deixei a minha história, só deixei a oportunidade da consultoria para quando eu passei no concurso para virar professor, porque eu achava que ia me completar. Mas continuar fazendo o que eu fazia. E aí lá nós iniciamos o grupo de pesquisa em gestão da mudança organizacional, que eu fui entender, então, como é que eu faço essa mudança numa perspectiva mais sistêmica. Hoje nós somos o grupo de pesquisa em gestão da mudança e da inovação. Porque muitas das competências para você auxiliar uma organização a mudar, elas também ajudam as empresas a inovarem. Deixa eu fazer uma pergunta, professor. Eu quero que você termine essa parte, que é muito interessante essa história. Mas isso tudo, principalmente nessa última parte que você mencionou, tem a ver com aquela antiga organizações de método? Isso passa por isso? Passa. O engenheiro de produção, na essência, né, desde a época do Taylor. Sim. Depois Ford, que consegue implementar, a Eiffel vem estruturar um pouco mais. Os administradores aqui podem falar muito melhor do que eu. Mas sim, essa visão da organização, do chão de fábrica, dos processos, certamente. E é uma visão que influenciou muito a minha carreira e a minha formação. Numa visão muito mais de eficiência. Isso é muito boa essa pergunta, porque ela traz uma perspectiva muito forte de eficiência. E eficiência é fundamental. Hoje, e assim, nós somos muito influenciados por isso. Então, a eficiência talvez em primeiro lugar. Claro. E aí quando você fala, mas é inovação. Então, tem um artigo muito legal da Harvard Business Review que fala, se você quer ser inovador, seja menos eficiente.
É verdade. Porque tem trade-offs. Então, se a gente, é uma questão de não deixar de ser eficiente, não é isso. É uma questão qual é a sua prioridade. A sua prioridade é atingir a excelência operacional, portanto, você vai ser o máximo inovador possível no mundo de eficiência. Ou você quer ser o mais eficiente possível no mundo de inovação. São coisas que você estabelece. É verdade, você tem razão. Você estabelece as prioridades. Totalmente. E eu tenho uma frase que eu acho que é perfeita, que encaixa exatamente isso aqui. É um dito americano, tá? Que diz o seguinte: If you wanna fly like a eagle, don't run like a turkey. Se você quiser voar feito uma águia, não corra como um peru. Né? Perfeito. Eu acho que é mais ou menos isso. Foi a minha época quando eu morei nos Estados Unidos um período, um ano lá nos Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade de conviver mesmo com E o Pedro, já que você trouxe a analogia dos animais, né? Uma experiência que eu tive na prática, a gente fazia uma brincadeira com as empresas que a gente passava, mas às vezes não dava muito certo essa brincadeira. Que a gente falava da famosa zona do pato. Né? Que por não lidar com trade-off, as empresas queriam fazer tudo ao mesmo tempo e não faziam nada. Sim. E às vezes, quando isso às vezes soava mal nas empresas, a gente parou de falar, porque porque de fato era uma falta de empresas grandes que a gente tinha contato e as empresas não tinham o dito alinhamento de definir que tipo de estratégia a gente vai seguir em conjunto entre as áreas. Então, você chegou a trabalhar com essa parte de inovação com empresas pequenas e grandes ou só nas grandes? Em termos de experiência profissional em consultoria, desde o começo lá, empresas pequenas e empresas grandes. Em qual das duas você via mais barreira para entrar com inovação? Para você conseguir... Barreiras culturais, eu acredito que sejam empresas grandes, até pela própria forma como elas se desenvolvem ao longo do tempo. E outros recursos, né, são mais limitados para empresas menores. Mas a minha pergunta veio por causa do seguinte: às vezes você tem uma empresa pequena com um empresário que tem uma mentalidade mais antiga, que ele é muito tradicional e ele tem medo da inovação. Né? Mas nas empresas grandes já tem mais pessoas envolvidas e aí eles conseguem conduzir isso melhor. Assim, existem empresas grandes, tem aquelas que são orientadas para a inovação. Elas têm uma cultura para inovação. Elas têm a cultura. Esse é o tema que eu trabalho hoje, é o tema cultura organizacional. Entendi. E eu foco, quando eu faço projetos de mudança, para mim o olhar essencial é da cultura. O resto, cara, você dá um jeito. Né? Mas o olhar e claro que a liderança junto com a cultura. Mas o resto você dá um jeito. Agora, a cultura é o ponto-chave para mim. Tem empresas grandes, algumas elas têm já a cultura, porque ela tem a história da inovação e ela tem o processo todo instituído para a inovação. Talvez, ainda assim, essas tenham dificuldade da inovação disruptiva, que muito se fala. Pouco se compreende sobre esse conceito, porque todo mundo virou moda. Né? A inovação tem um pouco disso, né? A inovação é uma vala, às vezes, comum, que todo mundo trabalha nela, todo mundo fala que trabalha nela. Né? Eu falo que eu trabalho nela, mas eu tenho os meus vieses de formação e de estudo, né? E de experiência prática. Eu tenho o meu viés também, porque de fato o mundo é muito amplo. E tem empresas que... Então essa inovação disruptiva, para empresas tradicionais, ainda que elas sejam inovadoras, é um pouco mais difícil. E tem estratégias para isso, como, por exemplo, permitir que você inove num terceiro ambiente, até que você verifique se vai dar certo ou não. Aí você traz essa inovação e incorpora para o seu negócio. Mas isso tem um investimento maior, provavelmente, né? Eu acho que tem investimentos pequenos olhando só para um caso, mas como eles têm que investir em vários, porque não sabe qual vai dar certo, então aí eu acho que o investimento é grande. Eu vou te falar, Gustavo, eu tenho uma experiência que talvez o Matheus conheça, mas eu vi uma empresa morrer de sucesso, tá? Uma empresa gigante que na época, na década de 80, era a maior indústria química do mundo. Só que ela tinha um viés. O viés dela ela era product oriented. Ela era voltada para o desenvolvimento de produto. E assim, segundo plano, o mercado. Então, todos os produtos que ela criava, e ela criou assim produtos maravilhosos. Eu estou fazendo força para não dizer os produtos, para não revelar a empresa. Tá? Mas, assim, produtos que são sucesso até hoje, mas a empresa morreu de sucesso. Tá? Porque toda vez que ela lançava um produto, era no mínimo 30% mais caro do que qualquer coisa semelhante que tinha no mercado. E tinha muita coisa não semelhante. Só que era assim, era inviável. Então, era uma empresa americana.
Então, uma grande barreira, como o professor Mão falou, é um pouco da cultura e aquele olhar míope ou aquele olhar que vai para o próprio umbigo. Outra coisa que eu acho que acontece também, professor, é o lance do medo. Existe eu já cansei de ver isso daqui em empresas, tá? Recentemente, a questão, duas semanas atrás, eu fui dar uma palestra aqui perto, aqui na cidade, para alguns empresários, falando especificamente de inteligência artificial. E assim, o rosto, as expressões de medo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso aqui chegou para dar um salto no mundo. Mas da forma como chega para eles criam uma outra coisa na cabeça do empresário. Exatamente, mas aí que vem aquilo que... Foi bom você ter feito esse comentário, que vem ao encontro do que o Matheus falou, da inovação disruptiva. Sim. Então, assim, nós estamos vivendo, dentro desse mundo da inteligência artificial, nós estamos vivendo uma disrupção violenta. Agora, você precisa entender que isso aqui faz parte do processo. E é muito louco, porque se você pegar esses mesmos empresários e olhar um pouco a história dele, o pai deles, talvez até alguns avós, eles viveram a grande revolução industrial lá no começo do século passado. Mas se você me permite um comentário, eu estava preparando um material para minha equipe hoje. Olha a coincidência, hein? E eu estava justamente fazendo um slide falando sobre a Blockbuster. Sim, sim. E olha onde eu quero chegar. A Blockbuster, ela teve um crescimento gigantesco. Ela se baseia em processos, criou processos fantásticos. E aí me chamou a atenção a questão, por exemplo, assim, quando você tinha... É que você é mais novo ainda, né? Tem que devolver uma fita. Você não trouxe a fita rebobinada. Você tinha que pagar a multa. Pagava uma multa. Tinha um processo que funcionava muito bem desse processo de cobrar a multa. Mas eles não enxergavam o que estava acontecendo lá. E aí o processo, quando nasce a Netflix, justamente ele nasce de um processo de uma dor de um cliente, em cima de uma inovação que poderia acontecer lá. A Blockbuster fazia o processo dela corretamente. Mas eles não enxergavam o que estava acontecendo por trás. Não sei se eu estou errado nesse meu pensamento que eu ia compartilhar com eles. E uma coisa interessante nesse caso, né, pelo menos até onde a gente sabe, é que tanto a Blockbuster e a Kodak, dois bons exemplos. Isso, eu ia falar da Kodak. Outro que morreu de sucesso. São empresas que tinham todas as condições de investirem nessas inovações. Perfeito. Consta a história que a Netflix passou lá se insinuando para a Blockbuster e a Blockbuster não comprou. Não porque não podia, porque não quis. Assim como a Kodak também tinha... Eles eram uma potência. Você conhece a história. A Kodak inventou a câmera digital. Era numa reunião de board, apresentaram a câmera digital... E não aprovaram. E eles não aprovaram. O CEO da época, ou o comitê da época, falou, não, isso aqui, o futuro é o filme. Nós temos que investir no filme. Mas aí a gente não está, então, agora vivendo um outro momento parecido com esse, com a inteligência artificial? Eu acho que sim. Se os empresários não conseguirem enxergar o poder da inteligência artificial. Eu acho que o papa desse assunto aí é um cara chamado Clayton Christensen, da Universidade de Harvard. Ele que escreveu o livro Dilema da Inovação, em português, ou The Innovator's Dilemma, em inglês. Esse livro é dos anos 2000. Quer dizer, essa pesquisa dele foi feita no século passado. E você lê o livro hoje... Parece que é essa semana. Está acontecendo aqui no Brasil. Está acontecendo. E é muito legal a lógica dele. Ele fala da lógica RPV, que é recursos, processos e valores. Como a gente está falando de empreendedorismo e inovação, né? Ele fala, se você pensa, eu gosto de colocar as coisas em um gráfico, então você pensa assim, o crescimento de uma empresa ao longo do tempo. Né? A linha do tempo e o crescimento dela. Você tem um fundador, uma fundadora, né? Um empreendedor maluca, pega todos os seus recursos e vende a moto, vende a casa, vende isso, vende aquilo e banca lá a sua ideia. Portanto, a lógica dos recursos. Eu invisto os recursos. Claro que pode dar errado e aí não cresce. Dando certo, ele começa a contratar os próximos, né? Aqueles que são semelhantes a ele. E aonde é semelhança? No que ele acredita nele. É uma pessoa que tem visão, na visão de quem está chegando. Monta-se um time, né? É quase que um clã. Normal, no começo de uma empresa, aí você estabelece alguns processos básicos de operação. E aí vai crescendo para o lado financeiro, para o lado do marketing, para o lado do RH. Tudo. A ponto de que isso vai se instituindo e se transformam, ou crescem, ou se consolidam, melhor dizendo, os valores. Resources, Process and Values. Então, recursos, processos e valores. E valores compartilhados
né, quem conhece um pouco da área de comportamento organizacional sabe que se institui uma cultura organizacional. Isso, exatamente. Então essa é um pouco da história, assim, que você vê uma organização crescer. A questão é que tem outro eixo vertical, que é ao contrário, que é quanto mais você institui seus valores e sua cultura, o que é bom, porque a cultura, ela é a responsável pelo seu sucesso presente. Mas não quer dizer que vai ser responsável pelo seu sucesso futuro. Sim. Então, Sim. então é muito difícil trabalhar com cultura organizacional, porque quando eu vou trabalhar numa empresa, por exemplo, familiar, que é a mais difícil, porque quando você dá um diagnóstico de cultura, é quase que uma terapia familiar que você tem que tomar muito cuidado com o feedback. O retorno, então, o outro eixo é a capacidade de inovação disruptiva. Então, quanto mais instituída a cultura, o processo, o valor e a forma de alocar, porque antigamente era o dono ou a dona falando assim, ó, um cheque para comprar isso, um cheque para comprar aquilo. Hoje, depois de anos, é uma área industrial, é uma área de marketing e vendas. Será que é isso que dificulta as empresas pequenas? Já não tem Não, as pequenas ainda têm essa flexibilidade. Eu acho que as Você pequenas, a dificuldade, eu acho que a dificuldade das pequenas claro que ao longo da história pode ser, mas a dificuldade delas é a obtenção de recursos, porque elas têm mais flexibilidade para algumas tomadas de decisão. Mas eu acho que o que o Gustavo colocou, que eu tenho um pouco de receio, é aquela história que normalmente o pequeno empresário, primeiro um erro que ele comete, ele mistura os bolsos, né? O bolso o particular com a empresária. Aí é uma questão da gestão. Já começa aí. E nessa hora, na hora que ele tem que dar o dinheiro, não é o dinheiro da empresa, é o dinheiro dele. E na hora que é o dinheiro dele, ele sabe que foi suado ganhar, então ele tem um apego pelo dinheiro e ele retém. Assim, quando você precisa, você vai comprar o quê? Você vai comprar lâmpadas para aquele novo aquecedor? Eu sei o que você está falando. Então, pera um pouquinho só. Ao invés de você comprar 4, que você está pedindo 4 aqui, compra 2. Não, mas veja bem, eu preciso de 4. Não, compra 2. Mas imagina no processo de inovação. Se ele tem essa visão míope numa compra dessa, imagina no processo de inovação que existe muita suposição. Existe muita visibilidade lá na frente, não tem nada às vezes concreto. Às vezes você trabalha com abstrato. É verdade. Né? E nas grandes empresas, não vou dizer para você que você não tenha isso. Porque, na verdade, aí você não tem dono, mas você tem gestores. E tem orçamento. Aí o que aperta, né, normalmente, é o financeiro que fala. E dificilmente o gerente, o diretor, o VIP, o VP, tá? Normalmente ele dá uma certa segurada na hora que ele tem que peitar a parte financeira. Do financeiro, né? Tá? Exatamente. Nós já tivemos época, Gustavo, Vitor, Matheus, onde que as empresas elas eram geridas pela área financeira. Estou falando isso na década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, onde que nós tínhamos um processo inflacionário gigantesco, onde que as empresas ganhavam dinheiro, não era na produção, era no mercado financeiro. O tal do overhead, o overnight, era uma coisa assim muito séria. Então, os verdadeiros CEOs das empresas na época eram os seus financeiros. E um mercado relativamente estável comparado com os dias atuais, né? Totalmente. Até porque o Brasil encontrou um subterfúgio, né? Porque criou a tal da correção monetária. Então, você tinha lá 90% de inflação, só que o teu salário corrigia, não na inflação, no total da inflação, mas corrigia 80% da inflação. Então, era um subterfúgio, porque você não sentia. Você estava perdendo. Mas estava corroendo. Sim. Estava corroendo. Você estava perdendo o poder aquisitivo, com certeza. Estava corroendo o teu poder de compra. Mas o que é deixar de comprar? Em vez de você comprar 5 quilos de arroz, você comprar 4 quilos de arroz. Você vai continuar comendo arroz. Né? Então, esse é um ponto. Mas eu reforço muito a questão da pequena empresa. Por quê? Porque, primeiro, que ela é a maior parte que compõe a nossa economia hoje, as pequenas empresas. E com todo o processo hoje de comércio eletrônico, da questão dos produtos que vêm do exterior, essa concorrência que está gerando para as pequenas empresas, a inovação eu acho que é fundamental para que ela consiga sobreviver, seja num pequeno detalhe. E aí até vou pedir a explicação do professor. O que é inovação? Se você fosse definir de uma maneira simples para um empresário. Boa. Inovação, eu acho que não vou fugir muito do que é o mais comum em termos de definição, que é o mais simples.
Inovação é algo novo, só que com valor. Eu acho que esse é o ponto principal, porque caso contrário é uma invenção. Eu posso inventar agora aqui qualquer coisa nessa mesa e ninguém enxergar nenhum valor para isso. Claro que existe todo um processo de dar o significado, né? Quando você vem com streaming, né? No momento que a internet, eu lembro da internet quando eu nunca ia imaginar que eu assisti um vídeo na minha casa, um filme inteiro. É que eu sou dessa época, eu sou da época da fita. Então, no celular, pois é, hoje você assiste sem nenhuma falha. Então, eu acho que é esse o ponto. Você pode achar os valores, buscar esses valores. Se você perguntasse pro famoso Steve Jobs, ou o próprio Henry Ford, né? A pesquisa de mercado para eles, que é muito importante para todos nós, talvez para eles não era tão importante quanto eles faziam também, mas por quê? Porque eles inventavam. Exatamente. Quando você vai inventar o futuro, você eles criavam o futuro. Mas assim, na minha opinião, fora da curva. São fora da curva. Né? Olha, são fora da curva. É engraçado, mas a gente pode até fazer uma analogia em cima do que você falou. Sem dúvida nenhuma, Henry Ford criou o sistema de produção e revolucionou. Ele inovou o processo de produção. Tudo bem. E ele ganhou muito dinheiro em função disso, a ponto de tornar a Ford, né, o que ela foi, não o que ela é. Né? Por quê? No meio do caminho, eu acho que andaram perdendo algumas receitas, professor. Eu acho que aquele livrinho do Henry Ford se queimou em algum incêndio. Perdeu. Ficou no meio de uma gaveta, essa coisa toda. Porque os outros se desenvolveram de uma maneira assim acelerada. Você vê, eu estava vendo ontem, vocês já viram o projeto da nova sede da Apple no Palo Alto? Não. É uma coisa comunal. Como se fosse um disco voador, uma construção gigantesca, redonda, um anel, dentro, vazado, tudo aqui, tudo os escritórios, uma coisa assim, mas é fora do normal. E eu estava ouvindo uma das pessoas que estavam trabalhando no projeto, e ela falava assim, olha, um dos grandes diferenciais do Steve Jobs era o lado estético. Assim, mas pera um pouquinho só, por que você não faz uma caixa preta, né, um teclado e um monitor e acabou, é um computador, resolve todos os problemas. Não, ele ia mais além. Né? Então, se a gente pegar a história da Apple, para ele, até hoje, né, você compra um iPhone que custa 15 mil reais, mas a preocupação com a caixa, preocupação com o celofane, esse tipo de detalhe, aí estou falando tudo isso para chegar num ponto que você falou, da inovação, é o valor. É o valor que você mostra no produto. É o valor que você agrega. Eu queria pegar carona no que você falou e até conectar com o assunto anterior. Acho que pequeno empresário, a gente tem muitas diversidades. Então, existem aqueles que não têm o que fazer, vão empreender. E aí tem uma falsa ilusão, às vezes, desse empreendedorismo, que não é, na verdade, é só uma falta de opção. E tem aqueles que, de fato, têm o tino empreendedor e vai ter dificuldade. Eu acho que esse exemplo do Ford, né, é um recado importante para os empreendedores e entenderem que eles têm que buscar crescimento para poder ter mais recursos e tem que ter mente aberta. Porque não pode ser aquele empreendedor que, na verdade, ele não é um empreendedor. Ele é um cara de laboratório que criou uma ideia fascinante e ficou fixa naquela ideia pro resto da vida. Aí ele não deixa a empresa avançar. Não tem processos de inovação. Tem só uma linha de produção para produzir aquela ideia inicial inovadora. Então não é uma empresa inovadora. Não é uma empresa de processo inovador. É uma empresa de uma ideia inovadora lá no passado. A Ford, olhando para o contexto, né? Por isso que a mente aberta é importante, que as coisas vão mudando. A Ford, ela RPV, recurso, processo. Isso aí para mim explica muita coisa. Recurso, processo, valores. Qual tipo de processo? Processo de produção em massa. Processo, quando a economia tinha um parque fabril voltado para a guerra. E tinha muitas pessoas, isso na história americana, é claro, e muitas pessoas fora do país, as famílias meio desfaceladas pela guerra. Quando a guerra acaba e os soldados voltam, depois vem a geração baby boomer, por mais que tenha aumentado a produção, porque a indústria deixou de servir só as forças armadas, né, a produção bélica, e voltou a produzir produtos, utensílios, né, em comum, o mercado cresceu muito. Naquele momento que o mercado cresce, olha, RPV, o que é a GM naquela época?
A GM é um conglomerado, de diferentes empresas onde a flexibilidade é dada pela sua própria estrutura. Exatamente. E a Ford não. Então, o empreendedor, isso é um recado para os empreendedores. Eu tenho que ter mente aberta. O meu produto, eu quero matar esse produto. Tem um economista que chamava-se Joseph Schumpeter. Vocês devem aprender isso aí no curso de Economia ou Administração. Ele inventou o conceito de destruição criativa. Então, ele fala, esse mundo, né, que a gente vive, ele é um processo de destruição criativa. Você tem uma ideia, dá certo, o outro chega e quer inventar alguma coisa para destruir a sua ideia. E é assim que a sociedade se beneficia. Dos empreendedores que brigam entre aspas, no bom sentido, tem que ser uma briga justa, que brigam entre si para beneficiar a sociedade. É assim que a gente cresce enquanto sociedade. É verdade. Acho que o grande exemplo, ou pelo menos que a gente pode ilustrar, é a indústria eletrônica. A indústria eletrônica, eu falei isso em Palo Alto, na sede da HP. Né? Falei assim, vocês são a indústria da obsolescência. Tá? E não é que esteja errado. Você cria o produto já com dia e hora para ele morrer. Sabe? Ele vai servir uma série de pessoas, vai trazer uma série de benefícios, mas já lá na frente ele vai morrer e já vai vir outro. Então, por isso que você vem com essa história da indústria, que eu vim, né? Com essa história da indústria da obsolescência. Eu não me conformava. Né? Você compra é mais ou menos o que você tem com o iPhone hoje, né? Essa é a política. Você compra, todo ano muda. E aí, o que você faz? Espera o ano que vem ou compra agora? Mas se eu esperar o ano que vem, vai vir uma tecnologia melhor, eu vou perder, mas eu não vou ter dinheiro. E aí? Mas aí eu não tenho um iPhone. O que eu faço? Então compro outro. É uma loucura essa história na cabeça das pessoas. É uma loucura isso daqui. Então, eu queria só acrescentar uma outra coisa no que você falou, que eu acho que é fundamental dentro do mundo da inovação, é você não dormir na zona de conforto. A pior área para você ficar é a zona de conforto. Aquela história quentinha. Enquanto empreendedor, né? Enquanto empreendedor. Pelo amor de Deus. Nada disso, sabe? É inovar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu trabalhei para Bung, esse processo era na Bung. Nós tínhamos uma reunião a cada 15 dias. Era uma reunião de inovação. A cada 15 dias. O grupo que fazia parte disso, nós tínhamos que sair com pelo menos 10 ideias. 10 ideias inovadoras. De receita, de produto, de bolo, de farinha. O mundo da Bung é de farinhas, né? Então era pensar nisso. 10, e a Nestlé também tinha. Eu também trabalhei com a Nestlé durante muitos anos. A Nestlé, um pouquinho mais adiante, ela teve lá o comitê de inovação. Né? E nós fazíamos, a Nestlé era uma vez por mês. Então você tinha uma reunião e aqui tem uma série de produtos. Numa reunião como essa, nasceu, não sei se vocês lembram, você tem o leite moça, aí nasceu o beijinho. Nasceu pronto. Foi numa reunião como essa daqui, porque se percebeu que nas festas de criança, as mães compravam um leite moça, misturavam lá, eu não sei como é que faz o beijinho de coco, né? Misturava com não sei o que lá, com negócio de coco e tal, punha aquele açúcar granulado e estava pronto um beijinho. Então, por que dá esse trabalho para a dona de casa? Vamos dar um produto pronto para ela. E a Nestlé criou uma série de sobremesas. E foi um sucesso na época. Foi um sucesso. Isso nasceu de uma reunião de inovação. Eu queria aproveitar aqui para contar um caso, né? Já você comentou, o Gustavo falou das pequenas, você citou o exemplo das empresas e as pequenas empresas, né? Eu tive a felicidade de fazer um projeto de pesquisa com uma empresa parceira nossa, que chama-se Braille Biomédica. É uma empresa de São José do Rio Preto. E o Dr. Braille faleceu em 2020 e o nosso projeto começou em 2018. Eu já conheci o Dr. Braille e a gente tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes. A última conversa foi já na casa dele, que ele já não podia ir mais para a empresa. E foi um pouco antes da pandemia. Foi 2020? Foi 2019? Ou comecinho em 2020 ou finalzinho de 2019. E a ideia mesmo era extrair dele, né, um pouco mais essa visão empreendedor, mas não empreendedor, porque o que a empresa faz são válvulas cardíacas. Então, toda a expertise dele de médico, doutor cardiologista, ele aplicava, né? Mas ele também era como chamam lá o inventor, Pardal. Professor Pardal, porque ele fazia de tudo, né? Mas ele tinha uma visão. Assim, isso eu acho legal, que falta para muito empreendedor. O apego, às vezes, ao produto tá errado.
ele tem que ter... O que o Dr. Braille falava? Isso aí, assim, foi impactante, porque isso molda decisões que são tomadas pela família hoje. A ponto de não se deixar, não ser vendida, melhor dizendo. Não ser vendida para grandes grupos da área de healthcare que fazem um assédio absurdo. Qual que era a visão do Dr. Braille? E ele passou isso para a empresa. Nós queremos dar acesso à população. Para ele, o SUS era, sim, um modelo Mas era o propósito dele, então. Era o propósito. Ele tinha o propósito claro. Quando o dono tem uma vida de restrições, porque ele acredita num produto, mas numa causa. Aí a empresa cresce. A empresa cresce porque toda a sua equipe de engenheiros, de engenheiras, de biólogos, de físicos, eles têm de tudo lá, eletricistas, porque tem produção e tem produto. Eles fazem tudo. Eles têm engenharia de processo e engenharia de produto. Tudo isso dá liberdade para as pessoas agirem e criarem. Quer dizer, eu não estou desrespeitando o produto original da empresa. Esse produto já foi. Eu estou respeitando um propósito nosso, que é o quê? Dar acesso à população. Isso. E quando você faz o gráfico, a gente fez isso, o gráfico de preço de um produto estrangeiro e de um produto deles nacional, que não tem como não ser de boa qualidade, porque a gente tem órgãos do Brasil que são sérios com relação a isso, e eles têm um histórico de mais de 40 anos de fornecimento. Você vê a diferença de preço. E com um sistema único de saúde que a gente sabe que tem as suas dificuldades, mas é uma coisa única quase que no mundo, né? E isso é legal. Então, o exemplo, assim, a Braille tem as suas dificuldades, né? Eu tive lá com eles, tem os seus muitos méritos, mas o mais legal é ver essa postura do empreendedor. Como a gente está falando aqui de empreendedorismo e inovação, e tem a molecada aí que daqui a pouco talvez queira montar o próprio negócio, é já entender que eu não posso ficar, né? Porque eu tive uma ideia boa, que a empresa vai durar para sempre. Né? E eu tenho que permitir que quando eu cresço enquanto empresa, quando eu permito que as pessoas cresçam. E aí é mais que um produto, né? É uma razão de existência. E não é esse propósito, não, que hoje virou moda, buzzword, né? Hoje propósito virou um buzzword, infelizmente. Mas tem um lado muito importante do propósito. Olha, independente de ter... Pode até ter perdido um pouquinho do valor, né? Dessa história. Mas na hora que você tem um propósito muito claro, né? Você pode ter certeza que você tem, no mínimo, o teu empuxo de lançamento, ele está garantido. Porque você tem um objetivo. Né? Agora, dá trabalho. Essa história de você ter um propósito é diferente de ter um objetivo. Completamente diferente. Né? Mas na hora que você, por exemplo, vou pegar o teu exemplo, né? O propósito do que você acabou de dar nesse case era acesso. Então é esse o propósito. Sabe? É você construir a partir disso. Né? Você construir a partir disso. Aí você consegue edificar alguma coisa com umas sapatas extremamente fortes. Né? Pode ter assistente de percurso? Pode. Né? Absolutamente normal, esperado e... Quando você tem esse tipo de conduta, esse tipo de mindset, você pode ter certeza que o tropeço é uma lição. Para essas pessoas, o tropeço é uma lição. E não, vida, azar, vou fechar tudo, tal, essa coisa toda. Eu brinco muito, né? Outro dia eu postei isso daqui. Por trás de um CNPJ campeão, existe um CPF que já perdeu muito. Muito cabelo? Muito cabelo. Sabe? Eu acho que é aquela história, né? Falhar não é a última coisa. Né? Se você souber a importância do erro, a importância da falha, e aprender com a falha, aprender com o erro, sabe? Vamos embora. Né? Vamos embora. Uma coisa que me chama a atenção é a questão da velocidade das coisas. Né? Eu fico até assustado. Com tudo que a gente tem de acesso, as empresas, elas parecem que dá 2, 3 semanas já tem que estar mudando alguma coisa. Né? A gente trabalha lá na nossa empresa, a gente trabalha com software. E o que acaba puxando muito a gente são as Big Techs. Então, por exemplo, quando o Google vai lá e inventa uma coisa nova, ele faz um recurso novo, eu já tenho o cliente no dia seguinte falando, mas por que vocês não fizeram igual aqui? Então, que nem o autocompletar do Google, pode parecer a coisa mais besta hoje. Aquele autocompletar da busca, quando o Google implantou aquilo, a gente já tinha que depois sair correndo atrás para poder implementar igual. Né? Então, assim, o que eu vejo é que essa inovação nas Big Techs, ela ocorre também muito rápido. E isso movimenta todo o mercado, principalmente no mercado de tecnologia, né?
Como que você vê isso, essa questão das Big Techs que estão criando essa cultura da rapidez das mudanças? Porque o pessoal não acompanha, viu? Eu concordo com você. Não sei se eu tenho uma resposta pronta para te dar. Eu vou tentar sair pela tangente da sua pergunta, porque o que eu acho que está faltando hoje é o não. É o deixar de fazer algo. Porque como tem muita mudança, o que acontece muito? Vai somando, e vai se somando, e vai se somando. Então, daqui a pouco a gente tem vários projetos, a gente tem vários produtos. Não, perfeito. A gente tem catálogos. Então, como que a gente propicia isso? Eu não sei como vai ser, mas tentando responder sua pergunta. Como a gente... E é verdade, o contexto é esse. Eu não tenho dúvida que cada vez é mais mudança em um espaço de tempo menor. Menor, tá acelerado. A gente tem que aprender, enquanto empresário, enquanto empreendedora, enquanto gestor. Aí, limpando o nosso portfólio, os nossos projetos não tá indo para frente. Do mesmo jeito que eu vou ter que inventar uma coisa nova daqui a pouco, eu já tenho que matar uma ideia logo. E não matar a pessoa, o dono da ideia. O Vitor teve uma ideia aqui, não, Vitor, seu projeto não é o seu projeto. Não, é esse projeto, não vai, mas a gente vai entrar em outro. E essa cultura eu vejo muito pouco no Brasil, principalmente no Brasil, porque eu tive a experiência de morar na Alemanha. E um dos maiores aprendizados, são muitos aprendizados lá, né? Não vou me limitar a isso. Imagino. Mas um dos maiores aprendizados é não com a boca cheia. Falar não, pô. A gente aqui tem medo de falar não. Você não fala não pro seu funcionário, você não fala não pro seu chefe, você não fala não pro seu pai, não fala não pra sua mãe, não fala não pro seu filho. Você não fala não pra ninguém. A vida fica inflada. E na organização é pior ainda. Então, como você faz para conseguir estar nesse ambiente de forma mais leve, para ir tentando capturar essas oportunidades? Limpando, né? Cortando o mato, né? O capim ali que não tá mais ajudando. Eu acho que além do não, Gustavo, tem uma outra coisa que o pessoal tá deixando de usar. É o não sei. Não sei. Não sei. O não sei me dá uma oportunidade de aprender. Eu não tenho obrigação. O Vitor tem idade para ser meu filho, sabe? Eu não tenho a obrigação de saber o que ele sabe. Eu não tenho obrigação de acompanhar a velocidade com que ele acompanha as coisas. Então, assim, eu tenho uma excelente oportunidade para virar para ele e falar: Vitor, eu não sei como é que faz esse negócio aqui. Me explica isso aqui para mim. Eu vivi essa experiência hoje. Hoje. Falando com uma pessoa que talvez seja um pouquinho mais velha que você, porque eu falei: olha, me explica isso aqui, eu não sei como é que é. Olha, eu tô tendo um problema aqui de acesso a um site. Sabe? Vindo de uma plataforma, vindo do meu site, pro teu site eu não tenho problema nenhum. Agora, vindo de um e-mail que eu fiz para os meus clientes, onde que eu coloco o link do teu site, eu tenho problema. Então me explica. Eu só quero entender. Não, você copiou o link errado. Não, não copiei o link errado. O link é o mesmo. Então me explica. Enfim, passei a manhã toda para entender o que estava acontecendo. Né? Então, assim, eu acho que eu dei muito pouca aula na vida. Né? E realmente eu não me coloco como professor. Mas tem uma ótima didática. Eu? Mas eu gosto muito de dar... as minhas aulas, entre aspas, são palestras. Então... dia 16, inclusive, vou dar uma palestra aqui. Né? Acho que não sei se o professor Spers comentou, mas dia 16 vou estar falando do... Sim, à noite. Isso. Vou estar dando uma outra palestra aqui. Das tendências e desafios do marketing da comunicação. Pensando lá para 2030, 2040. E uma das coisas que eu falo nas minhas palestras é assim: não tenha medo de perguntar. Não é feio não saber. E aí, Gustavo, nisso que você está falando, essa velocidade com que as coisas se alteram e alternam, é muito complicado você saber tudo. Hoje nós estamos, né, como eu brinco, hoje você tem que você tem que correr para ficar parado. Né? Você tem que correr para ficar parado. A velocidade das coisas. Essa é nova, não conhecia. Que outra coisa que eu particularmente tenho feito, né, é filtrar. Eu não vou conseguir acompanhar tudo. Não vou conseguir. É lindo, maravilhoso. Então, assim, foco. Se concentra numa determinada coisa e absorva o máximo que você puder lá. Eu estou mergulhando nesse negócio da inteligência artificial. Estou me divertindo com isso. E estou vendo, assim, as grandes vantagens que a inteligência artificial está trazendo. E é uma outra coisa que eu falo nas minhas palestras, que, assim, todo mundo vem com esse papo. Não, você precisa ser digital. Você precisa ser digital. Não adianta.
Você precisa desenvolver uma alma digital. Isto é o grande salto. Na hora que você desenvolve uma forma de alma... pensar, né? Exatamente. Porque essa ser digital, eu vou lá, chamo a empresa do Gustavo, preciso de um software aqui e tal, tudo. Eu tenho essa demanda, ele vai lá e desenvolve o software para mim. E tá pronto, tá resolvido. Minha empresa é digital. Não é digital. Sabe que o banco é um belo exemplo, porque todos nós somos clientes de bancos, né? E eu só virei cliente de banco digital para entender a diferença. Eu adorei. Eu adorei. Eu também. Como cliente, eu adoro. Assim, se você percebe, como eu estudo isso. E você voltaria para trás? Num processo normal de banco? Eu tenho que estar no banco tradicional também. Né? Até porque eu me divirto. Quando eu vejo o banco tradicional se digitalizando, ele está pegando os processos analógicos e digitalizando os processos analógicos. E o banco que nasce digital, ele nasce com uma lógica digital. É isso aí. E tem coisas que eu não estudei. Eu não estudei isso, mas eu acompanho. Vou dar um exemplo. Eu viajo para os Estados Unidos, esqueço de falar que eu estou fora do país, chega lá, passo o cartão de crédito e aprovo a compra. Falei, nossa, se fosse outro banco, cara, tá ferrado. Você tem que pedir autorização. Aí eu pensei assim, vamos pensar o moleque lá pensando, né, o Vitor aí, o Luiz, o Juan, o moleque lá na área de desenvolvimento lá do banco pensando, né? Eu falo, cara, eu não sei se foi assim que pensaram, mas faz sentido pra mim. Se roubarem seu celular, você faz o quê? Na hora. Já desconectou tudo que eu tinha de conta de celular. Você acha que você vai estar nos Estados Unidos com o celular, não? Então, e o celular sabe, e o banco sabe que eu tô lá, que tá me vigiando pelo GPS. Cara, assim, é só um programa. É só um algoritmo. Falar assim, celular junto, compra lá. Celular está lá. Aprova essa porcaria. Eu corro risco. Eu corro risco. Não, o que o tradicional faz? By the book, padrão. Ele pegou, não avisou. Ele pegou o processo padrão e só digitalizou. Aí vai fazer o quê? Vai travar. Isso não é mente digital. Isso é mente analógica. Só acelerou o erro. Eu ia falar outra coisa. Só acelerou o erro. O erro é mais rápido, porque você está digitalizando processos que são ruins. Então isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Concordo 100%. O que falta? Falta uma mente. Falta pegar a molecada e falar, vem cá. O CEO, empresas que querem se modernizar, tem que ter aulinha lá de 10 minutos por reunião de conselho com molecada. Tem que ter. Põe molecada para falar. Não é porque eles são melhores que a gente, porque eles estão conectados com a demandas que são importantes para o nosso produto, para o nosso mercado. A gente veio de um modelo diferente e a gente passou pela migração. A molecada já nasceu na migração. Exato. Já nasceu no ambiente novo. A forma deles enxergar. Por princípio. A forma de enxergar é diferente. Totalmente. Nós tivemos que passar por esse processo. Eu faço uma analogia, quando começou o negócio de computador no Brasil. Então você tinha um negócio do DOS, a linguagem DOS. Antes disso tinha até uma linguagem Fortran, e quando eu fiz a FEI... Eu tive Fortran na faculdade. Você teve Fortran? Eu entrei Pascal. Eu tive Fortran na FEI, eu fiz a FEI lá em São Paulo, tinha os cartãozinhos perfurados. Foi quando você começou? Engenharia industrial? Eu fiz Química. Química. Eu fiz engenharia Química lá na FEI. Né? E, enfim, eu até me perdi aqui no que eu ia comentar. É muito louco essa história de que você vê. Eu passei por esse universo, tá? E acho que o meu grande diferencial foi não me estacionar em nenhum deles. Então, quando apareceu o e-mail, eu queria saber logo como é que fazia para mandar o e-mail, né? Quando apareceu o WhatsApp, eu queria entender logo como é que fazia para lidar com o WhatsApp. E uma das coisas que eu trouxe para mim é o seguinte: eu não quero saber como funciona. Me diz como é que funciona, me diz o que eu tenho que fazer. Tá? O que está por trás, aí eu deixo para eles. Para quem vai desenvolver, eu deixo para você. Que vai desenvolver, que tem uma programação, que é um outro conhecimento, é fundamental. Mas eu não preciso desse conhecimento para entender que se eu clicar aqui no WhatsApp e tem um telefoninho lá, se eu apertar lá, eu chamo ele. Como é que isso acontece? Não me interessa como é que é a mágica. Não me interessa como é que é a mágica. Eu quero viver a mágica. Quero tirar proveito da mágica. Mas o que eu percebo é assim, né? A gente tem empresas que você tem talvez um empresário com uma visão mais inovadora. Você tem empresas que são muito conservadoras, que elas não têm essa visão ou não têm oportunidade.
A minha preocupação é que essas empresas, elas acabam definhando. Não tem como, né? Concordo. Elas acabam definhando, porque se você não reserva, assim como você tem que reservar uma verba para marketing, deveria ser obrigatório reservar uma verba para inovação. Em todos os aspectos da inovação. Em todos os aspectos. Vai ampliar o conceito de inovação, não só de produto e processo. Porque aí me tira essa dúvida. O que envolve inovação? Porque quando a gente fala, às vezes, em inovação, eu penso só em melhorar meu produto. Não, então eu vou pegar o exemplo que você está dando, vou falar de um case que eu experimentei, não posso falar empresa nesse caso, porque não é um bom exemplo, mas depois eu volto para essa parte mais de tipologia, né? É uma grande empresa multinacional, né? Eu fui visitá-la aqui no Brasil, fui lá ajudar a empresa no processo de mudança, era mais uma capacitação, na verdade, para mudança. E o que acontece com a empresa? Produto consolidado, de capital caríssimo, quer dizer, barreira de entrada é alta, a marca é muito forte, inclusive, né, fora do país, na matriz, o mercado, assim, compra, então eles não têm a tecnologia na linha de produto e tecnologia de processo. Então, eles já estavam na ponta. Já estão na ponta, estão e devem continuar na ponta. Marca forte, você põe uma vaga disponível, o que acontece? Chove de gente, né? Interessada. Quer contratar trainees, estagiários? Melhores universidades chegam lá. Qual o problema deles? Retenção. Por quê? Porque parou no tempo. Nossa. Do ponto de vista de gestão, de organização. Então chega o jovem lá, a jovem, vou trabalhar nessa empresa, nossa, né? Falar pro meu pai, pra minha mãe que fui contratado aqui por essa empresa. Usa camisa e usa boné e tudo mais. Aí fica 2, 3 meses lá, não consegue mais. Então a empresa parou no tempo, não consegue mais dar significado ao trabalho para a geração que está chegando. E não é uma questão de ser jovem, é uma questão da mentalidade. Mentalidade. Qualquer pessoa lá que chegar, que tem mentalidade jovem, não importa a idade, nós aqui chegamos lá, vamos sofrer do mesmo jeito, porque a gente está conectado com esse mundo aqui, da juventude. O que falta para eles? Inovação organizacional. Então você pode pensar, aí voltando para a sua pergunta. Inovação no produto, na RH. Inovação em processo. Perfeito. Inovação em produto e em processo. Produto e serviço. Produto e serviço. As entregas para o mercado. Tá. Processos de produção e processos de gestão, processos organizacionais. Interno. Processo de recursos humanos. Perfeito. Né? E modelo de negócio. Marketing também você pode inovar em formas de entrega. Então tem vários... E isso tudo tinha que estar no portfólio de inovação, né? Será que eu estou inovando, né, em todos os aspectos que são importantes de inovação? Isso é um conceito legal de inovação. Bacana. As tipologias de inovação. Muito bacana. Isso eu acho que é bem amplo, né? Acho que por isso que a gente tem um pouquinho de dificuldade para entender qual é a amplitude desse termo ou desse conceito de inovação. Né? Porque ela entra em qualquer lugar. Entra em qualquer lugar. Ela entra em qualquer lugar. É que nem água, que ela vai invadindo. Se você tiver um dilúvio aqui, a água invade. Por exemplo, uma questão. A gente fez um projeto numa empresa e eles têm lá, o foco deles é assim, o produto já é dado pela matriz, uma outra empresa essa, já é dado pela matriz internacional. Não tem muito o que fazer ali, a não ser adaptar um pouco do produto e busca competitividade por preço. Aí você pode pensar assim, não tem espaço para inovação porque é quase que commodity ou um custo muito baixo. Tem muito espaço para inovação nos processos. Quanto mais você inovar nos processos, digitalizando, ou com inteligência artificial, ou com tecnologia de processo, ou comprando máquinas que sejam de ponta e vai pagar um investimento para você tornar inovando o custo mais em processos para você ser mais competitivo na sua estratégia, que é custo baixo. Você consegue fazer isso aí. Agora eu queria falar uma coisa que eu não posso deixar de falar. E aí eu uso o meu lado engenheiro, porque engenheiro é teimoso, né? Então eu me visto de engenheiro porque isso não abro mão. Para os empreendedores, né? Tem muita... esse lado da inovação, que tem muito, né? Fala-se muito da inovação. Tem muitas histórias também que alguém inventa e algum bendito falou disso que tem que errar rápido, né? Tem que errar rápido. Já viram isso, né? Tem que eu já ouvi. Nossa, como é que é? Fail fast ou fast fail. Erre rápido para você poder se adaptar rápido. Não, é isso mesmo, sim. Acho que a ideia, se for para errar, que você erre logo. Mas como falta o mínimo de bom senso no que se fala, porque o objetivo não é errar rápido, o objetivo é aprender rápido. Você tem que aprender rápido. Lógico. Erro faz parte do processo de aprendizado. Seja uma criança na escola que vai errar no exercício, seja você na sua empresa que está querendo inovar. Então, aprenda rápido. Então, tente logo, né, aprenda rápido e use o erro como oportunidade de melhoria, não como causa de punição de alguém, que é o que acontece em muitas empresas tradicionais.
Exatamente. Então isso eu sempre falo, gente. E de novo, aprendo. Isso vem também um pouquinho da mentalidade de umas pessoas. Eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, e eu tinha um rapaz na área de produção que toda vez que ele trazia o meu trabalho, vinha com erro. E eu, putz, olha, aqui tá errado. Aqui tá errado. Aqui tá errado. E o cara ficava louco da vida. Só você pega os meus... Só você pega... Eu falei, mas o que você quer que eu faça? Eu não posso levar isso aqui pro cliente. Tem um erro aqui. Aí um dia ele virou assim pra mim e falou assim, eu tomei uma decisão com você, Pedro. Eu falei, eu não vou errar mais. Eu falei, desculpa, você tá errando no princípio. No princípio. Você tem que falar o seguinte pra tua cabeça. De hoje em diante eu vou acertar sempre. Não é não vou errar mais. Não, eu vou acertar sempre. Até porque na hora que você fizer esse comando pra tua cabeça, você pode ter certeza que o teu espectro de olhar crítico vai ser maior. Vai ser muito maior. Porque muitas vezes você não percebe o teu erro. O teu negócio é acertar. O negócio é acertar. Sabe? Acho que esse é o... Ô Pedro, e é legal esse exemplo seu, porque como eu venho originalmente da escola da qualidade, tem algumas mensagens da qualidade que são fortes, né? Por exemplo, fazer certo da primeira vez. Eu aprendi isso. É lógico. Mas vai contra um princípio de inovação, porque quem faz certo, quem sempre faz certo da primeira vez, provavelmente está repetindo os procedimentos e os processos e as entregas, e não está experimentando nada novo. Porque é muito difícil você fazer certo a primeira vez inventando coisas. Sim. Então isso é uma coisa que eu tive que me ressignificar ao longo da minha... Por ser originalmente lá da engenharia da qualidade, é claro que... E aí tem um exemplo legal, eu acho que é da Embraer. Errar pode, mas não em voo. Exatamente. Dependendo da indústria, eu participei. Eu trabalhei com a indústria de healthcare, mesma coisa. Eu não posso errar numa mesa de cirurgia. Mas aí a gente tem que aprender. E quando a gente fala isso num treinamento de uma empresa de healthcare, ou aeronáutico, ou mesmo de automobilística, que tem... É o seguinte, é o erro para inovar, mas não em momentos que você está colocando a vida de alguém em risco, obviamente. Fazendo um gancho, então, com a qualidade, que é da onde você vem, melhoria contínua. Inovação é o novo nome de melhoria contínua? Não concordo com isso. Tem gente que... Assim, pega-se muita carona, né? Porque a ideia da melhoria contínua na qualidade é que você tem um processo, identifica... Eu acho que é uma inovação contínua. Né? Melhoria ou inovação. Se for contínua, para mim, tanto faz o nome. Se é melhoria ou se é inovação, se é mudança. É algo contínuo. O que significa isso? Significa que você está elevando aquele produto ou aquele processo a fazer melhor o que ele já faz. Perfeito. Mas você não enxerga possíveis mudanças disruptivas ou mesmo radicais, às vezes. Às vezes a mudança radical ela vem de um outro setor, ela vem de uma outra lógica, não é isso? Haja vista aí a máquina, eu ia fazer máquinas de escrever mais velozes, e mais velozes, não ia adiantar. Não exatamente. Porque o que veio como ruptura a esse modelo vem de uma outra indústria, vem de outro negócio. Esses dias eu dei palestra eu fui participar de uma palestra de um setor financeiro. E isso é um setor muito tradicional. Eles falaram assim, traz case aqui do nosso setor, né? Aí eu falei, não vou. Eu falei, vou trazer de outro setor, porque, cara, é do outro setor que vem o negócio. Claro. Então, o que eu trouxe? Eu falei assim, aí eu trouxe o caso assim. Aí eu tive que falar assim na palestra, quem matou a Kodak? Essa era a minha pergunta. Os caras já falaram, Kodak? Quem matou a Kodak? Aí eu falei, olha, eu não sei quem matou a Kodak. Pode ter sido o mindset do conselho, etc. Mas, coincidentemente, naquela época, o smartphone estava chegando com câmeras de mais qualidade. Foi quando lançou o iPhone, 2008. E a Kodak quebrou em 2011. Quer dizer, então, de 2008 para 2011, teve um avanço da tecnologia de máquinas. Mas você teve as máquinas fotográficas digitais, foram ali que eles não acreditaram. Não acreditaram, mas quem matou foi quem colocou no mercado a máquina. Claro! E permitiu que eu parasse de comprar a máquina e tirasse foto com o celular. Aí depois eu coloquei assim uma frase no final. Apple Account, interrogação. Quer dizer, se a Apple, se é que ela matou a Kodak, não sei se é o caso, mas por que não uma outra indústria, um outro segmento, inventar uma conta bancária que vai ser muito mais flexível, muito mais fácil, muito mais intuitivo. Eu entendi. A questão da inovação, ela vai
além da melhoria contínua. Além, eu acho você tem a melhoria, mas a inovação é quando pode mudar uma perspectiva da questão. Eu acho que a grande lição que eu aprendi com o Matheus foi a história do valor. Que a inovação está diretamente ligada não ao fazer diferente, mas sim ao valor diferente que ele traz naquela mudança. A inovação pode até ser a mesma coisa que existe hoje feito de uma outra maneira, Sim. só que com um valor diferente. Se a sua geladeira queimar, o que você fala? Vou ter que sair pra... Queimou sua geladeira. Vou para um restaurante, sei lá. Não, você tá com comida lá, o que você vai fazer? Vou sair, vou comprar gelo, né? Vou comprar uma geladeira nova. Vou comprar uma geladeira, sim. Comprar uma geladeira nova. Claro. E a gente não precisa de geladeira. Alguém inventou isso. Sim. A gente precisa o quê? De alimento conservado. Exatamente. Ou na pior das hipóteses, eu preciso me nutrir. Alguém tá pensando nisso no dia a dia. E alguém uma hora vai chegar com alguma solução para o seu produto, porque eu não preciso, né, de uma furadeira. Eu preciso de um buraco ali na parede para pendurar. O valor para mim não é a furadeira, é o quadro pendurado e bonito. É o quadro que tá lá. Como esse buraco vai chegar lá e como eu vou pendurar o quadro é outra história. Alguém uma hora vai falar. Para que você vai ter uma furadeira que você usa, vamos falar em horas? 10 horas por ano é muito? Muito. Olha, 10 por horas ano, por ano é muito. eu acho que a furadeira que eu tenho em casa há 12 anos, ela ainda está dentro da garantia. Então, Há 12 anos, eu não usei nem duas das brocas. Mas por que quem inventou na minha cabeça? Isso é muito forte na economia. Quem inventou que eu tenho que comprar uma furadeira? Alguém inventou isso e eu aprendi isso na minha história. Não olha pra mim, que eu sou marqueteiro. Mas aí veio o pessoal do marketing, daqueles programas que... Desculpa que não vai colocar a culpa no marqueteiro. Um outro exemplo legal, quando eu faço perguntas em sala de aula, né? Isso aí para qualquer nível, pós-graduação, MBA e aula. Principal concorrente do Uber, todo mundo responde o quê? Não. Táxi, né? Quem que ficou preocupado quando o Uber chegou? Taxista. Quem de fato ficou preocupado quando o Uber chegou? Peraí que agora eu tô pensando, já tento... Automobilística? GM, Ford, por quê? Porque eu vendo um carro, pega meu carro, meia hora por dia. Cara, meia hora por dia para um carro meu. Quando os caras falam economia compartilhada, aplicativo, internet, Wi-Fi, GPS, cara, essa combinação é bombástica, esse combinatório. Isso é combinatório. E eu li alguma coisa sobre microaluguel de veículo também. Cara, quanto anda um carro? Quando no motorista, o carro anda o dia inteiro. Anda o dia inteiro. Economia compartilhada, eu mesmo posso dar carona pros colegas e amigos virtuais, etc. Um carro anda o dia inteiro. Muitas famílias, antes da pandemia, hein? A pandemia acho que deu uma freada. Antes da pandemia, o que muitas famílias falavam? Eu tenho 2 carros, vou vender um. Se isso vira uma onda naquela época, quem vai sofrer? Não é taxista que vai sofrer. Taxista se adaptou ao modelo. Uns viraram Uber, outros acertaram o preço. Agora a indústria automobilística, quem entende de negócio lá na indústria automobilística falou, isso aí, nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados com isso aí. É muito forte. Meu Deus. Não. Você tem razão. Eu tô pensando na furadeira ainda. Eu ganhei uma parafusadeira da minha mãe de aniversário, aquela elétrica, que é uma maravilha. Vai fazer 1 ano. Não, mas se você... Eu acho que eu usei uma vez. Tudo bem, a churrasqueira, se você gosta de fazer um churrasco. A furadeira, se você gosta de ter sua oficina, aí é outro valor. Não, é outro valor. Exato, mas aí não tem o valor. Não é meu caso. Aí tem valor. Exatamente. O valor é bancada, né? A bancada é outra história. Não é meu caso. Meu Deus. Professor, nós estamos caminhando já para o encerramento do nosso bate-papo aqui, que acho que se deixasse a gente hoje ia, pelo menos mais umas 10 horas aqui. Muito legal, muito agradável. Então, eu acho que eu te convido a deixar um recado para esse pessoal mais novo que está entrando no mercado de trabalho, para os Vítores da vida, para os Juans da vida, tal, tudo. Esse mundo da inovação, como pensar, como lidar com eles? Qual é o recado que você daria para essa turma, essa geração Z aqui? O que eu mais tenho falado aí em aulas, em momentos de interação com o pessoal, é o aprendizado contínuo. Eu tenho uma frase do Eric Hoffer, que foi um filósofo americano, mas ele nasceu em 1902, morreu em 1983. Em algum lugar da década de 50, algum momento da década de 50, ele falou assim, em tempos de mudanças drásticas, eu até rio quando falou isso, porque, né, imagina se ele tivesse vivo hoje, como ele ia chamar, né, esse momento atual. Ele fala, são aqueles que aprendem que herdam o futuro. Aqueles que já terminaram os estudos, né, aqueles que já dizem... já sabem de tudo. Né, estão equipados para viver num mundo que não mais existe. Então, eu acho que o recado é
confiem, né, no potencial de vocês, né? Vocês têm o valor. Eu acho que a parte de vocês, a integração com a geração mais velha, né? Parte de vocês também, parte da gente, né? Para com vocês, mas parte de vocês para com a gente. Porque essa integração é boa. A experiência, né? Essa intuição dos mais velhos faz muita diferença. Com o potencial que vocês têm, né? Não só da tecnologia, mas da forma de pensar. E confie, o erro faz parte do processo, mas o aprendizado para a vida toda. Eu acho que é isso que vai marcar não só o mercado, mas a vida de vocês, né? Em todos os aspectos, pessoal e profissional. Eu deixei para o final a conclusão da minha apresentação, quer dizer que eu estou saindo da Escola de Direito de São Carlos, um lugar que me acolheu, né, que eu adoro, assim, eu falo para todo mundo lá, gente... break news, hein, pessoal? Break news. Eu falo para todos lá em São Carlos, eu não estou pedindo para sair daqui, eu não quero sair de São Carlos, eu só quero ir para Piracicaba, né? A Exalc é um lugar que desde o começo vem me acolhendo, eu vejo muita integração aqui de oportunidades, né, profissionais, né, fora a vida pessoal, que, né, eu tenho pais vivos, né? Que bom, poxa. E isso é muito bom, né? Estar mais próximo deles aqui. O lado profissional se encaixa muito. E é um desejo mútuo, né? De continuar. Acho que eu vou até continuar pelo menos um pouquinho lá na pós-graduação em São Carlos, um lugar que me formou e me acolheu muito, desde a graduação até como professor. E estou chegando aqui para a cadeira de inovação. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E você sabe que eu lembro de um aprendizado aqui, né? Nesse lago aqui, quando eu era bem moleque, eu vinha pescar aqui escondido, né? Tem peixe ainda aí? Não sei se tem peixe nesse lago. Tem bastante. Aí eu vinha pescar ali escondido e com um fiozinho. Aí o segurança, na época eram seguranças da própria USP, né? E ele chegou, me pegou, mas meu amigo levou pra guarita lá, assim, deu um esquenta na gente, sabe? Falou, né, vai ficar aí. Me prendeu a gente, sabe? E eu fiquei desesperado. Traumatizou isso? Fiquei desesperado, cara. Falei, nossa, eu vou ser preso, né? Eu era moleque, 9 anos, 10 anos, pegava a bicicleta e vinha pra cá. Eu falei, vou ser preso. Aí passou um tempo, ele olhou pra gente assim e falou assim, ó, hoje eu vou deixar vocês irem embora. Olha o ato educativo, né? Então, dos primeiros atos educativos na rua, eu aprendi aqui na Exalc. Com um pouco de terror, mas fazia parte da estratégia da época. Né? Então, é muito legal chegar aqui hoje e lembrar do passado, né? O bate-bola aqui com meus irmãos e com meus pais. E toda a oportunidade, a forma como eu estou sendo bem recebido aqui. Eu estou muito grato mesmo e satisfeito com essa transição carreira. E se me permite completar, eu recebi o seu material, você tem um e-book, né, que você publicou, né? Um e-book publicado de autoria minha, da Ana Carolina Bertassini. Legal. Que fez doutorado com a gente lá, e com a Lilian Ponce, que é uma nossa parceira mais voltada para o mercado, né, da consultoria. Introdução à Gestão de Mudanças em Organizações. É um livro muito leve, muito rápido de ler. Ele está disponível na plataforma de livros abertos da USP, acesso gratuito. Vou pedir até para o pessoal colocar depois na descrição do vídeo. E a gente coloca o link. Seria legal. Para o pessoal poder ter acesso a isso aí. Poder ter acesso. Consumo liberado. Mas parabéns pelo trabalho. Obrigado, parabéns aqui por compartilhar com a gente tanta coisa. É um prazer. É isso mesmo. Muito bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo à casa. Bem-vindo à casa. Vitão, gostaria de acrescentar alguma coisa? Só que hoje foi uma aula, na verdade. Não tenha dúvida. Foco que eu tive que ter aqui pra ver. Não, desde o começo. Professor, é incrível. Legal, todas agradeço. as suas falas, todos os. Como pode dizer? Não é fonte, né? Mas todas as ligações que o senhor vem fazendo de todas as suas falas. Vem remetendo aulas, assim, que a gente vai tendo, né? Não só de Taylor Fayol, mas quando você foi falando de outras pessoas, eu falei, nossa, é verdade, tem isso, tem aquilo. Aí, com certeza, é uma aula, na verdade, o podcast. Você está conectando os pontos, né? Sim, com certeza. Hoje em dia, a inovação tem muito disso. Como tem muita coisa já profunda, desenvolvida, as maiores inovações estão vindo na conexão entre as áreas. Sim. É o poder de conectar os pontos. Exatamente. Fantástico. Exatamente. Muito bom. Gustavão, e aí? O que você acrescenta? Cara, eu só quero agradecer de novo.